Boa noite. José Antônio, professor de História Eclesiástica e também de Apologética do Seminário Batista do Nordeste Paulista. Nós vamos dar início a mais uma aula de apologética esta noite. Queria convidar você a orar comigo. Senhor, obrigado por esta oportunidade, que o Senhor me abençoe na ministração desta matéria e que o Senhor também abençoe os alunos que estarão aqui participando e também ouvindo desse conteúdo. Ajude-nos a servir melhor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, na aula passada nós trouxemos algumas definições a respeito de cosmovisão. Vamos relembrar isso daí rapidamente. Cosmovisão, de uma maneira bem simples, é o óculos pelo qual nós enxergamos e entendemos todas as coisas. É a maneira de ver o mundo, daí cosmovisão. É a lente pela qual nós compreendemos as relações específicas, intraespecíficas, os diversos processamentos do dia a dia e das relações humanas. Agora, cosmovisão, então, ela sendo uma visão de mundo, ela vai ser influenciada desde o nosso mais tenro período, lá na vida uterina, já está havendo influência na nossa formação. Quando nós nascemos, a família vai ser uma grande formadora dessa cosmovisão, da maneira de enxergarmos o mundo, de entendermos as relações. A sociedade é outro grande fator que vai imprimir em nós a maneira pela qual nós vamos estar enxergando o mundo, as pessoas e as relações, inclusive a nós mesmos. Outro fator vai ser a religião, outro fator formador. Ela também vai formar a nossa cosmovisão, ela vai nos dar os parâmetros pelos quais nós vamos entender a respeito da espiritualidade e a respeito de Deus. Em 1 João 2,15 e também Tiago 4, de 4 a 5 e Timóteo de 3, 1 a 9, nós vamos encontrar ali algumas definições de cosmovisões. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura desses versículos rapidamente. Primeiramente, vamos dar início ali com 1 João 2,15, aonde o autor está dizendo para nós o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma das definições de amor para o povo judaico era a questão de você fazer uma aliança. Então a palavra amor, ela praticamente vem com esse sentido de você fazer uma pactuação, de você fazer um acordo, de ser fiel, leal, compromissado a esse acordo, cúmplice nesse acordo, até que a morte te separe disso. É em virtude disso que acaba sendo a representação do casamento uma aliança. Então, João está dizendo aqui, olha, não sejam compromissados, não sejam cúmplices, não sejam fiéis àquilo que o mundo propõe. Em tudo que há no mundo, não se apeguem a isso. Por quê? Porque quem firma uma aliança de fidelidade com as coisas do mundo, Deus, o Pai, não está nele. Ele até continua no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então são coisas que não coadunam com a natureza de Deus, que não pertencem ao caráter de Deus. E se nós nos apegarmos a isso, nós estamos fazendo alianças, nós estamos pactuando com essas coisas e dando a essas coisas a nossa atenção. Quando nós vamos na definição da palavra adoração, ela etimologicamente traz o sentido de você estar de joelhos, dando total atenção àquele que é alvo da sua admiração. Então, dessa forma, quando nós amamos o mundo, nós estamos adorando o mundo, nós estamos dando total atenção ao mundo e caindo de joelhos a ele, se rendendo a ele. Dessa forma, não adoramos o Pai. Por isso que quem faz esse tipo de coisa não está no Pai e o Pai também não está nele. O próximo versículo que nós vamos ver é Tiago capítulo 4, versículos de 4 a 5, aonde o autor vai nos colocar o seguinte: o adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão dizeis as Escrituras, o Espírito que está em nós, que habita em nós, tem ciúmes? Vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Amizade com o mundo. A palavra amigo, dentro da compreensão hebraica, ela nos remete ao sentido de uma pessoa muito íntima, de total confiança, de total cumplicidade a nós, em que nós podemos entregar a ela todas as nossas coisas e há uma confiança mútua em de que essa pessoa será o guarda fiel daquilo que está lhe sendo entregue. Daí o porquê, quando o noivo ia se casar, ele entregava a sua noiva ao seu amigo. Por quê? Porque ele era de total confiança e o noivo acreditava que dentro daquela confiança, daquela cumplicidade entre os dois, ele não fugiria com a noiva. Se não fosse assim, ele não entregaria. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 15, ele nos coloca, que ele é o verdadeiro amigo, ele é o grande amigo que entrega a vida pelos seus amigos, ele está falando justamente desta questão de cumplicidade, de fidelidade, de intimidade ao ponto de entregar tudo em favor do amigo. Então, se você ou eu temos amizade com adúlteros e adúlteras, pessoas que são depravadas, que corrompem os bons costumes de Deus, isso é inimizade contra Deus. Então, portanto, que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não há compactuação nisso, não pode haver fidelização de nossa parte, cumplicidade de nossa parte, intimidade de nossa parte com aquelas coisas que no mundo há e que antagonizam com a pessoa de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo, mais ou menos na mesma linha onde ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Vamos olhar um pouquinho aqui. De novo, nessa ideia de cumplicidade, de fazer aliança, Paulo está dizendo a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas serão amantes de si mesmas, ou seja, elas se renderão a si mesmas, elas farão alianças consigo mesmas, elas depositarão sua confiança em si mesmas, elas terão fidelização para com elas mesmas, e isso as levará a serem avarentas. Elas não compartilharão daquilo que possuem, salvo se elas tiverem algum proveito próprio em relação a isso. Se tornarão presunçosos. Essa presunção é autoconfiança. Essa autoconfiança levarão a eles se tornarem soberbos. E essa soberbia nada mais é do que o orgulho. Eles vão confiar no seu próprio esforço, na sua própria capacidade para poder se dirigir nessa vida e resolver as suas coisas. E com isso eles se tornam blasfemos. Uma das definições de blasfêmia que o dicionário Michaelis nos traz é que blasfemar é desprezar aquilo que é dado por alguém superior. Dessa forma, nós precisamos compreender que a nossa inteligência, a nossa força, os recursos materiais, o dia que vivemos, a terra em que vivemos, o ar que respiramos, tudo isso é um presente de Deus. Isso tudo é favorecido pelo Senhor graciosamente. E uma vez então que nós nos tornamos soberbos, nós nos colocamos acima de Deus, considerando que a maneira como nós estamos vivendo e usando tudo isso que está à nossa disposição é meramente pela nossa capacidade, pelo nosso merecimento. Se tornam blasfemos. Essa condição vai levar essas pessoas a serem desobedientes, inclusive a pais e mães, que são a primeira referência de autoridade na vida de um ser humano. Assim sendo, não respeitarão autoridade nenhuma, muito menos aquelas que são da igreja. Dessa forma, eles não respeitam também a pessoa de Deus,
não denotam a Deus autoridade e soberania e se tornam então diante de Deus ingratos por tudo aquilo que ele produz, por tudo aquilo que ele promove na vida dessas pessoas. Com isso eles se tornam profanos. Profanar é misturar o santo com misturar o impuro com o puro, o sujo com o limpo, o santo com o profano. Diante disso, essas pessoas vão profanar a própria pessoa de Deus, colocando em si a capacitação para poder construir, realizar, desconsiderando o favor de Deus para com o ser humano. As pessoas nessas condições, elas são levadas a se tornarem, no versículo 3, sem afeto natural para com os demais. Há uma incapacidade dessas pessoas se preocuparem com a vida dos outros. Elas se preocupam sempre consigo mesmas. E essa condição, quando alguém erra com eles, quando alguém comete algum erro, e os próprios erros dessa pessoa cometida, ela é uma pessoa irreconciliável. Primeiramente com Deus, porque ela não reconhece Deus como a autoridade e o soberano sobre ela. Ela não se reconcilia com as outras pessoas porque, uma vez que ela é avarenta, presunçosa, soberba e ingrata, ela não consegue liberar perdão e trabalhar o perdão. Isso leva essa pessoa a se tornar uma caluniadora. As pessoas, quando são ofendidas ou quando as pessoas não conseguem aquilo que é do seu objetivo por causa de outrem, a primeira coisa que elas fazem é caluniar essas pessoas diante de outras, para que elas sejam alvo de críticas e assim ela consiga, de uma certa forma, se vingar de não ter conseguido ou de não ter alcançado o objetivo ao qual intentava. Se tornam intemperantes, praticamente não terminam nada do que começam, são inconstantes nos seus projetos, se tornam cruéis, gostam e têm prazer em ver as pessoas sofrerem determinadas consequências e muitas vezes chamando a isso de justiça. Eles são sem amor para com os bons, porque aqueles que praticam a bondade acabam de uma certa forma mostrando a sua própria maldade. Então eles se tornam opositores daqueles que são bons. E vamos para o versículo 4, traindo as pessoas, sendo obstinados nos seus projetos, são orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Acabam tendo uma aparência de piedade, de religiosos, de pessoas sérias com Deus, mas não são. E a recomendação é: negam a eficácia dessa piedade. Destes, afasta-te. Essa é a recomendação de Paulo. Afasta-te dessas pessoas. Não tenha união com elas, não tenha proximidade a elas, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres sem conhecimento, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprováveis diante da fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario ou loucura, como também foi o daqueles. O fim dessas pessoas é a ruína. Diante disso, quando nós olhamos esses textos bíblicos, eles nos levam a uma condição do homem. Como nós falamos anteriormente, adoração é estar de joelhos, dando total atenção, prostrado a Deus, dando total atenção a Deus, que é o alvo da nossa atenção. E quando nós voltamos os nossos olhos para essas coisas do mundo, a nossa atenção se volta para nós mesmos. É porque o mundo é que vai dar essa satisfação a nós mesmos. E aí caímos em 2 Timóteo, nos tornando reprováveis diante de Deus e merecedores de uma ruína. Essa condição de relacionados ao mundo, entregues a concupiscências do mundo, sendo amantes dessas coisas, querendo a satisfação e a promoção daquilo que nos é necessário e daquilo que nos dá prazer,
é chamado de antropocentrismo. Esse antropocentrismo é o homem estando no centro de todas as coisas, ou seja, ele está rendendo a ele mesmo a adoração que era devida a Deus. A atenção que ele deveria dar a Deus e a vontade de Deus, ele dá a si mesmo e às suas próprias vontades. É feita uma inversão. Um filósofo, Basile Pascal, o Blaise Pascal, não estou bem lembrado o nome dele agora, mas ele coloca da seguinte forma a definição de amor próprio. Ele diz assim, Deus criou o homem com duas potencialidades de amor. A primeira potencialidade é de amar aquilo que é perecível, aquilo que morre, aquilo que é efêmero. Amar as plantas, amar os animais, amar a natureza em geral, amar a si mesmo, amar ao outro ser humano. Então, esse amor é chamado de amor material. O outro potencialidade de amor é o amor eterno. Esse amor eterno ele só pode ser destinado àquilo que é eterno. Então, seria destinado à pessoa de Deus. E como o homem pecou e se separou de Deus, Blaise Pascal ele defende que o homem não tinha mais aonde depositar essa questão do amor eterno. O que ele faz então? Ele deposita esse amor eterno em si mesmo. Ele passa a devotar o amor eterno a si mesmo. Isso é que Blaise Pascal vai chamar de amor próprio. Esse amor próprio faz com que o homem ame as coisas que lhe são próprias. E ele pode ver e experimentar aquilo que é material. E aquilo que então lhe dá prazer, lhe dá conforto, lhe dá segurança, são as coisas do mundo. Porque ele também é do mundo. Então, antropocentrismo. Ele acaba se colocando no centro de tudo, e tudo tem que converger para a sua alegria, tudo tem que converger para a sua satisfação pessoal, tanto de necessidades físicas, emocionais e psíquicas, assim como também das suas necessidades de prazer. Mas a Bíblia ela vem nos colocando uma outra situação. No capítulo 17 de João, nós vamos ver deixa eu só abrir aqui. A oração sacerdotal do Senhor Jesus, aonde ele vem clamando pelos seus discípulos, só não daquele momento, mas como também dos que viriam depois, que da mesma maneira que ele foi glorificado pelo Pai, né, ele pede agora que, pelo Pai aqui na terra, ele pede para que seja glorificado junto a Deus na eternidade. Então ele manifesta o seu desejo por aqueles que o seguem e guarda a palavra de Deus. Então, diante disso, Jesus vem pedir que Deus não os tire do mundo, mas os livre do mal. Diante disso que nós estamos colocando, o que seria o mal? O mal seria justamente essa inclinação para fazer aquilo que não coaduna com Deus, para desviar-se, ou seja, desviar-se da definição de adoração, que é estar rendido a Deus, prostrado a Deus, dando total atenção a Deus e dar atenção a si mesmo. O grande mal que poderia acontecer seria esse. Em Romanos 12, nós vemos Paulo dando toda uma orientação ética a respeito do procedimento de todo crente. Ele abre o capítulo 12 colocando que a nossa vida deve ser um culto racional, um culto inteligente, de percepção, de entendimento das coisas de Deus e o porquê do que nós fazemos essas coisas. Em seguida, a partir do verso 9, ele começa a colocar a postura ética em relação ao próximo, amando de uma maneira verdadeira aos irmãos, tendo compaixão, pagando o mal com o bem e não o mal com o mal, não devolvendo na mesma moeda, sendo hospitaleiros, sendo visitadores, enfim, toda uma série de condutas que procedem do Pai e coadunam com o caráter do Pai. Porque dar total atenção a Deus é manifesto quando nós, entendendo isso, manifestamos esse amor para com o nosso próximo. E isso para a glória de Deus, expressando aquilo que Paulo coloca em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais uma coisa qualquer, tudo façais para a glória de Deus.
Então, uma vez que é compreendido isso, nós temos que entender que amar o irmão verdadeiramente, ser hospitaleiro, pagar o mal com o bem, não ficar irado com os irmãos, abençoar e não amaldiçoar, são as ações de quem colocou Deus no centro da sua vida e está dando total atenção à pessoa de Deus, e isso então é refletido no seu comportamento para com o seu próximo. A sua paixão é Deus. O termo paixão no grego, ele traz a seguinte ideia: é a ação doentia, patos, doença, e o sufixo aí é de ação. Então, uma ação doentia. O que era uma ação doentia para o grego? A razão está dizendo que você tem que fazer isso aqui, mas você, pela sua consciência, age de uma outra maneira, então isso é doentio. Então, paixão. Então, nós devemos ter paixão pelas coisas de Deus e agir contra a razão, muitas vezes humana, mundana, para fazermos aquilo que procede de Deus. Daí o porquê que muitas vezes os cristãos eram chamados de loucos, insensatos, e então eles estavam subvertendo a sociedade da sua época. Muitas das coisas que nós fazemos para o mundo então se torna loucura. Por quê? Porque nós colocamos Deus no centro da nossa existência e a Ele devotamos a nossa total atenção. A isso então é chamado de teocentrismo. Em apologética, uma das coisas que tem que ser observada é justamente a questão de adoração, a quem se destina a adoração, por que está se destinando essa adoração, essa atenção, e ver se isso é para Deus ou se isso são por razões humanas, para satisfações humanas. Então nós já podemos perceber que determinados pensamentos não procederão de Deus se eles estão focados no próprio homem, dando total atenção ao homem. Os pensamentos que estarão centrados em Deus são aqueles que visam a glória de Deus, e glorificar a Deus é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, o único mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Uma das coisas que nós precisamos salientar para poder trabalharmos a questão de apologética, existe uma teoria chamada Teoria de Babel. Essa teoria de Babel ela é fundamentada, mais especificamente, numa estrutura cultural religiosa de muitas sociedades. Quando nós olhamos para as diversas sociedades, nós vamos perceber que a estrutura religiosa ela é, na sua base, muito igual. Notem, por exemplo, os sumerianos, e ali na Cananeia, a religião deles, eles defendiam que há três grandezas na espiritualidade. A grandeza superior, a grandeza mediana e a grandeza inferior. São grandezas. E que o homem migra nessas grandezas, nascendo e renascendo, servindo a um determinado Deus, e ali ele vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, podendo até renascer na sua própria família aqui na Terra. Então, as origens aí da reencarnação, da transmigração da alma, ela reside nesse princípio da religião sumeriana. Certa vez, os deuses chegaram para a deusa mãe, Ishtar, e disseram para ela: olha, nós precisamos de poder, nós precisamos ter mais força, para poder renascer sempre muito mais forte. E aí nós precisávamos de alguma coisa que desse para nós esse poder. Então os deuses ali, confabulando com Ishtar, chegaram à conclusão que seria interessante criar um ser que devotasse a eles adoração. Aí surgiu a proposta de criar o ser humano. Então era preciso, segundo Ishtar, que um deus fosse sacrificado, para que do sangue desse deus fosse misturado num barro, no pó da terra, e então pudesse se fazer esse ser humano que a partir dali prestaria adoração aos deuses, e essa adoração seria uma fonte de poder para os deuses. Nenhum deus queria morrer para poder nascer essa criatura, ou para se criar essa criatura. Mas o deus da tempestade, Al, ele se oferece para morrer em nome
em prol dessa humanidade, a fim de poder receber mais poder. Al é sacrificado e ele renasce em uma outra grandeza como Baal, o Deus supremo do ar. Se torna o Deus mais cultuado da antiguidade e, por fim, ele acaba sendo consorte de Ishtar. Mas essa estrutura nós vamos encontrar de grandezas, de mundos, né, paralelos dentro da religião, com os deuses fazendo os homens, fazendo os animais e dando determinados poderes a esse homem também, esses animais, em todas as religiões. Nós vamos perceber que essa questão da migração da alma ela está presente também no Egito. Então, da Cananeia, nós vemos a simetria no Egito, no Japão, no hinduísmo, no zoroastrismo, na religião grega, na religião romana, na religião nórdica. Os nomes dos deuses mudam, mas o sistema é mais ou menos o mesmo. Como eu já mostrei para alguns alunos na aula de História Eclesiástica, né, a questão dos mundos criados e do submundo e as divisões no submundo Egito, elas são muito harmônicas com aquilo que nós encontramos dentro da religião egípcia. Nós encontramos esses mesmos fatores também na religião aqui na América Latina, na América do Sul, na América Central, também na América do Norte, nos povos indígenas. Em todos eles, a estrutura é mais ou menos a mesma. Então isso mostra que o homem ele veio de um ponto comum, onde em um determinado tempo em que eles coexistiam, eles aprenderam essa base e ao se espalhar pelo mundo e pelo isolamento geográfico, acabaram desenvolvendo sistemas religiosos que divergem em determinados aspectos, mas que na sua base são muito semelhantes. Tanto que nós encontramos o conto do dilúvio e da criação humana na maioria desses povos. Todos eles têm uma história relacionada a isso e eles são muito simétricos. Outra questão é a castificação. Então você tem os deuses, os seres humanos. Dentro dos seres humanos você tem os reis, que são representatividades dos deuses, então ele é a casta maior. Próximo ao reis, a segunda casta maior são os sacerdotes, porque eles acabam sendo os intermediários entre os deuses e os homens e podem orientar os reis. Abaixo deles, então, nós temos o exército, e abaixo do exército nós vamos ter o povão. Né? Nós vamos ter o restante da massa. Essa pirâmide nós encontramos essa castificação basicamente em todas as sociedades. Obviamente, quando foi surgindo a questão de ricos comerciantes, de classes aí, empreendedoras, eles acabaram ocupando degraus aí nessa pirâmide de castificação. Mas enquanto isso não aconteceu, era mais ou menos esse o modelo em que o mundo se baseava. Tanto na Antiguidade como na Idade Média. E também você pode comparar a Idade Média, dentro desse formato piramidal, você também vai encontrar ali nos feudos, né, você vai encontrar também lá no Japão, onde o sistema dos samurais e os senhores era mais ou menos as mesmas divisões. Os assírios e babilônicos também possuem contos semelhantes. Os persas, embora dentro da doutrina zoroastrista, você tenha um tipo de um monoteísmo que, na minha cabeça, muitas vezes acaba não sendo um monoteísmo, porque as diversas personagens espirituais que aparecem, embora se diga que são manifestações de Mazda, mas acabam sendo seres independentes, né? O próprio Mitra, que é filho de Mazda, o Cristo, né, o Messias do mazdaísmo, ele acaba sendo adorado como divindade. Então acaba sendo um culto politeísta com uma cara querendo se dar uma conotação de monoteísmo. Então é complicado. Mas ele possui também mais ou menos a mesma estrutura. O grego dentro do helenismo, né, com a questão dos deuses no Olimpo, lá no céu, os homens na terra, o submundo e suas divisões, e as almas migrando em torno disso daí. Os romanos também não são diferentes, e nós, os cristãos, também, dentro da cosmovisão, temos
um mundo físico e temos um mundo espiritual. O mundo físico é esse tangível, onde nós temos as experiências e podemos aqui sermos salvos por Deus e, mediante isso, selarmos o nosso destino, que seria o céu, e o destino de quem não for para Deus, for salvo por Deus, o inferno. Diante disso, a história antiga, assim como também o período medieval e a era moderna, eles são todos eles impactados e influenciados por esses princípios. Quando você estuda várias propostas que estão aí presentes, elas carregam em si um pouco de todo esse conhecimento, de todas essas influências que vêm lá do passado. Quando nós chegamos no período medieval, parece que todo mundo inteiro era cristão, mas isso não era uma realidade. O que havia era um sufoco da igreja através da sua força, em que manifestações contrárias ou antagônicas ao cristianismo pregado nessa época não pudessem prosperar ou não viessem a influenciar. Então eram perseguidos, eram mortos, mas eles sempre estiveram por aí. Na era moderna, dentro desse liberalismo, dentro desse jeitão de ser liberal da época moderna, acaba por muito você ver aquilo que era do passado, agora se manifestando novamente, tomando força em muitos movimentos, com roupagens às vezes diferentes, mas sempre carregando as mesmas bases. E a era pós-moderna disso tudo. Na era pós-moderna nós vamos ter uma nomenclatura, nós vamos ter termos mais definidos, mais abrangentes, mais específicos. Há uma série de pensamentos que eram mais genéricos na cultura grego-romana, ou na própria Índia, ou no próprio Japão, né, dependendo do pensamento que está circulando, assim como a fusão disso daí tudo, formulando um novo pensamento. Não, formulando o mesmo pensamento, mas com novas perspectivas, né, e com novas terminologias. Por isso que fica complicado, fica uma pluralidade muito grande de novas propostas, entre aspas, né, pipocando aqui ou lá dentro da igreja e na própria sociedade. E é para isso, então, que nós, que estudamos apologética, temos que nos preparar para darmos uma resposta bíblica a tudo isso. Mas o que vem ser apologética? Quando nós analisamos a etimologia do termo, literalmente, apologética quer dizer defesa da fé. E a primeira menção que nós temos disso é lá na Bíblia, no texto de 1 Pedro 3,15. Esse texto ele vai nos remeter ao seguinte. Vamos dar uma analisada rápida para podermos encerrar essa aula. Ele diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O apologeta ele tem que entender que fazer apologia não é você ir lá e decorar e aprender um monte de fórmulas e de conceitos filosóficos, ideológicos, aprender um monte de versículo bíblico que contradiz isso e chegar nas pessoas e combater as pessoas, tentar vencer a dialética com as pessoas, com essas argumentações e tudo mais. A apologética bíblica, ela nos orienta, primeiramente com esse versículo, a santificar o Senhor, ou seja, separe o Senhor Deus em vossos corações. Quando ele fala coração aqui, não é o órgão que bate, que pulsa, é sim o nosso interior, o nosso eu interior, no nosso ser. Tenha e entenda que Deus, ele é Senhor sobre a tua vida. Se você respira, se você está vivo, se você produz, se você tem inteligência, se você faz o que faz e possui o que possui, é porque Deus está te dando e Ele é o fim de todas as coisas. E você tem que entender que Ele é o fim de todas as coisas e que não as suas necessidades e os seus prazeres. Você tem que adorar esse Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Então, para que isso possa acontecer, separar Ele como essa autoridade, como esse ser soberano, supremo sobre você e sobre tudo. E aí, então, você vai estar se preparando para dar resposta.
E essa preparação, ela reside no sentido de você conhecer esse Deus. De você saber o que ele pensa, de você saber o que ele sente, de você saber o que ele quer fazer, saber a sua história, tudo o que ele produziu, tudo o que ele fez, para que hoje você pudesse estar sendo um com ele, tendo comunhão com ele, tanto no que ele quer fazer, né? E também como de estar na presença dele agora e para sempre. Então, conhecer esse Deus, conhecer a sua palavra, conhecer intimamente o texto bíblico, entender as escrituras de uma maneira profunda. E eu falo aqui de não sermos leitores da Bíblia, mas de sermos pesquisadores, de abrirmos dicionários, de abrirmos livros que contam a história do pensamento, a história política desse período e entender o que realmente está sendo dito ali. Então, a partir do momento em que eu me preparo para essa resposta, conhecendo a Bíblia, eu tenho que também me preparar nessa comunhão com Deus, através da oração. Eu tenho que me achegar a Deus de uma maneira tão profunda em que eu converse com Ele constantemente, abrindo o meu coração, tendo períodos de confissão de pecado, ou seja, não é ter aquelas orações genéricas que a gente tem o hábito de fazer, Deus perdoa meus pecados, abençoa minha vida, em nome de Jesus, amém. Não é nada disso, Deus abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, tal, Pai me dá saúde, Deus te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Mas é abrir realmente o que você é diante de Deus. É colocar os seus medos, colocar as suas aflições, é colocar diante deles as suas angústias, as suas expectativas, os seus sonhos. É ser realmente alguém que entende que Deus está ali e que você só tem Ele como o teu real protetor, aquele que tem a solução realmente verdadeira para tudo aquilo que você tem de necessidade. Aí você vai estar preparado. Então, a apologética começa, antes de tudo, no ato interior, consciente de separar Deus como seu Senhor. O segundo é de estar se preparando, conhecendo bem as Escrituras e ter uma vida íntima com Deus de oração e de confissão. O segundo passo, o terceiro passo, na verdade, para que a gente possa estar dando essa resposta, ele vem na qualidade dessa resposta. O jeito que você vai dar essa resposta, ele é um fruto dessa preparação, que vai ser com temor e mansidão. Mansidão, essa palavra na etimologia do hebraico, ela vem nos remeter à ideia seguinte. Na Judéia você tem muita montanha. E toda vez que o pessoal ia escalar uma montanha, e essa montanha então não dava trabalho à pessoa, ela era chamada de manso. Ou seja, essa montanha é mansa porque ela não dá trabalho. Com o tempo ganhou o uso semântico de que a pessoa que não dá trabalho para Deus, ela é mansa. E aí então a compreensão da palavra mansidão é justamente essa. Aquilo que Deus está ordenando, que Deus está colocando como padrão, e eu não fico brigando com Deus, eu não fico dando trabalho para Deus, mas eu em humildade obedeço aquilo que Deus está mostrando, mesmo eu não achando certo, mesmo eu não concordando, mas se Deus está mostrando, eu vou, então, pela sua palavra, eu vou então e obedeço, então isso é mansidão. Diante disso, a apologética ela é feita uma resposta, fruto dessa preparação, quando nós obedecemos em humildade tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus e temos ali diante de Deus pedido perdão e forças para podermos fazer no nosso dia a dia. Então a apologética ela parte dessa preparação, conhecendo as Escrituras, orando intimamente, abrindo mesmo o nosso ser com Deus e através do conhecimento adquirido da vontade de Deus nas Escrituras, estamos nos sujeitando, nos vergando, vivendo esse conhecimento no nosso dia a dia. E com temor, entendendo que Deus está ali presente em cada ação, em cada segundo. Numa dinâmica que eu já fiz com alguns alunos, a gente coloca uma bexiga em cada ombro, de um lado escrito Deus, do outro lado escrito Jesus. E aí pedimos para o aluno fazer várias situações que comumente ele fazia. Tem muitas que você não consegue fazer. Porque a hora que você vê que Deus está aqui, Jesus está aqui, e complicou, porque eles estão vendo o que eu estou fazendo. Então, diante disso, será que você faria ou exporia os seus sentidos
a tantas coisas que você tem feito e se exposto, sabendo que Deus e Jesus está do seu lado 24 horas por dia e não sai do seu lado. E ainda para complicar, o Espírito Santo está dentro de você. Percebe? Apologética, então, é uma consciência de quem é Deus, do seu real poder e da sua soberania. É uma vida íntima com esse Deus, orando e conhecendo a sua palavra. E é uma vida exterior, baseada na obediência e na humildade de quem reconhece a existência factual desse Deus na sua vida e no mundo. E aí, então, você vai poder dar a resposta a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Mas veja bem, razão da esperança, algo que é entendível, algo que é coerente das Escrituras e que fala da esperança. O grande problema é que muitos cristãos não sabem nem quem é a sua esperança ou o que é a sua esperança. A esperança do cristão reside na salvação que Cristo Jesus promoveu na nossa vida e de que ele vai voltar e nós vamos viver no céu com ele. Que é nessa vida, entregando a vida a Jesus, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Deixamos de ser cidadãos destinados ao inferno, para sermos cidadãos destinados ao céu e viver do lado dele quando ele voltar. Essa é a esperança do cristão, uma salvação promovida pela fé em Cristo Jesus. Agora, qual resposta nós estamos dando para as pessoas? É a resposta da religião que a gente professa, porque muitas vezes pessoas estão levando pessoas para a religião batista, para a religião presbiteriana, para a religião pentecostal, para a religião espírita, mas não estão levando as pessoas para Deus, mas levando as pessoas para uma esperança religiosa. Na verdade, nós temos que promover uma resposta que levem as pessoas para Deus. Agora, essa esperança está em vós? Em nós habita essa esperança e nós temos a firme convicção de que Jesus vai voltar agora e agora eu vou viver com ele no céu? Se isso é uma verdade, eu penso que talvez o mundo seria bem diferente e as igrejas também seriam bem diferentes. Mas não é o que nós vemos. Porque muitas vezes essa esperança não está vívida em nós. Ela é apenas algo que é chamado de assentimento intelectual. Há uma concordância textual com essa informação, mas ela não se torna algo que eu me aproprio dela e passo a viver por ela. E isso é um problema. Então a apologética, ela reside justamente nesse fato de você ser de Deus, andar com Deus, obedecer a Deus, temendo ele, e dar às pessoas a resposta do porquê você é como você é. E isso é completamente diferente. Então, se nós formos analisar o que muitas religiões estão propondo hoje na pós-modernidade, você percebe que nós já temos um trunfo muito grande se nós vivermos dessa forma. Se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que essas propostas de conhecimento, de viagem transcendental, de tocar o espiritual e trazer o espiritual para a terra e assim você então conseguir vida feliz e paz, de você, através da contemplação, do êxtase, conseguir harmonia interior e com isso ir para outros mundos astrais, a questão da reencarnação, isso tudo já existe desde lá da época mais primitiva do homem. E essa teoria de Babel, ela é importantíssima de certa forma, porque nós vamos perceber que foi ali que o homem perverteu, pós-dilúvio, o homem perverte essa compreensão de Deus e se perde nessas propostas humanas, e com isso ele corrompe a verdade de Deus, e é aí que Deus tem que separar alguém desse contexto para fazer com que a verdade seja estabelecida e que a verdade seja ensinada aos homens. Então, o que veio primeiro? As religiões espíritas ou a verdade de Deus? Ora, depende do ângulo que você também olhar. Se você partir do princípio que o dilúvio foi uma realidade, que tudo que aconteceu ali foi de acordo com o que a Bíblia diz, a verdade desse Deus, ela sempre esteve presente. Ela sempre foi a primeira, é que ela foi pervertida.
Se você raciocinar que não houve dilúvio e que o homem sempre creu dessa forma, então, obviamente, essas religiões espiritualistas vieram primeiro. Mas quando Jesus nasce e ele ensina tudo o que ensina, e Paulo sai aí fazendo a sua evangelização e calcando a sua teologia, o que veio depois? A salvação em Cristo Jesus pela fé, um céu que é dado àqueles que creem em Jesus e um inferno para aqueles que não creem em Jesus. Então, espiritismo sempre existiu, olhando por essa ótica. E a proposta que diferencia disso daí é o quê? A proposta teológica da Bíblia. Salvação pela fé em Cristo Jesus. A vida é uma só e o destino para esses é o céu. E o destino para os que não creem é o inferno. É isso que veio depois. Uma solução diferente para um mundo que pensava mais ou menos do mesmo jeito, com roupagens diferentes, mas um pensamento mais ou menos uniforme. A apologética, então, vai residir num estilo de vida que parte da fé interior, das convicções interiores a respeito desse Deus, expressadas num comportamento ético-moral diante da sociedade e com a resposta plausível, razoável, de acordo com aquilo que está dentro do texto bíblico. Outro problema que você pode levantar seria a questão de várias dessas manifestações espiritualistas hoje terem se apropriado do conteúdo bíblico e usar uma frase que é comum entre eles, que é tudo uma questão de interpretação. Isso também é um ponto favorável para nós. Cria um complicador? Sim, com certeza, mas não é nada tão também extraordinário, porque já que é uma questão de interpretação, você pode chamar, olhe para mim, veja como eu vivo e venha estudar comigo. Agora, nós temos coragem de chegar para as pessoas e falar, olhem para mim, a minha vida fala aquilo que eu creio. Então percebam que a apologética não é só conhecer texto bíblico, conhecer seitas e heresias e lascar versículo bíblico na orelha do pessoal aí. Isso não é apologética. Apologética é um estilo de vida de alguém que creu em Jesus, entregou sua vida a Jesus e ele conhece bem as Escrituras, tem intimidade com Deus, conhece bem as propostas filosóficas e religiosas na pós-modernidade, e com o seu conhecimento e com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, ele crê que o Espírito Santo colocará a resposta correta na sua boca, diante de todos esses conhecimentos, para que ele vise levar aquela pessoa a um convencimento, e ele também venha se converter, ou o Espírito Santo venha convertê-lo para a honra e glória de Deus Pai. Isso é apologética. E eu convido você então a estar na próxima aula, vamos trabalhar esses conceitos, mas agora analisando algumas religiões na pós-modernidade, olhando o seu conteúdo, olhando as suas propostas, e à luz disso que nós estamos colocando hoje, estarmos também vendo propostas que possam mostrar a razoabilidade bíblica para essas pessoas, e através disso o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha sido útil, e você pode perguntar, nos mandar aí as suas dúvidas e interagir conosco. Alunos, não esqueçam de estar vendo esta aula e de estar participando das lives já marcadas para que nós façamos as nossas discussões. Que Deus abençoe a todos e uma boa